madeireiros, por grileiros, que estão destruindo a nossa terra, né? E muitas vezes a gente se sente a mercê, porque os órgãos que deviam estar protegendo a gente estão nos abandonando, como é o caso da FUNAI, que era para proteger nós, povos indígenas, mas não protege. Pelo contrário, com esse governo que está aí, está fazendo o que ele quer, que é o quê? Fazer com que as pessoas invadam mais nosso território. No entanto, que quando esse governo assumiu, a primeira coisa que ele fez foi atacar nós, povos indígenas. E o que a gente quer com o Senhor é estar fortalecendo a nossa luta. Proteja a gente, porque a gente está cansado de lutar sozinho, de escutar nossas vozes sendo caladas, como aconteceu com o caso do Dom Bruno, como aconteceu com lideranças nossas, como o Ari, como o parente Guajajara. A gente não aguenta mais isso. Entendeu? Eu queria entregar a carta para ele, mas eu queria chamar as nossas lideranças para vir aqui com a gente, porque essa foi uma construção nossa. Não foi uma construção só da COIAB. Foi nossa e a gente é uma honra estar aqui com o Senhor. Muito bem, parente. Muito bem. Parabéns. Então vamos seguir aqui com a próxima liderança. O Manuel Chorimpa, representante da Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Uma salva de palmas, gente. Boa tarde. O nosso próximo presidente, eu não diria futuro presidente, mas o ano que vem, se Deus quiser, abençoado pelo Criador, você será o nosso próximo presidente. Eu, a qualidade de representante da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, uma terra indígena onde habita o maior número de povos isolados em isolamento voluntário. Isso para mim é muito orgulho e também um momento especial eu falar isso para o senhor, porque eu estou falando com o líder mais influente do mundo, não só apenas nacional. Eu acredito que o senhor estar aqui nos traz muita esperança para a gente, porque eu vou lembrar para o senhor que o que está acontecendo com a sociedade indígena e não indígena já é um projeto previsto pelo presidente da República que está aí hoje, porque ele nunca ia demarcar 1 centímetro de terra, que não ia gostar de outras camadas da sociedade, então ele está colocando o projeto em execução. Isso não é novidade para nós, isso não é surpresa, principalmente para os povos indígenas. Tanto é que hoje várias lideranças estão ameaçadas, ativistas estão assassinados. Não é óbvio. Se dependesse dele, talvez a gente estava submetido ao holocausto. Essa pandemia aí talvez não apareceu por acaso, porque por ele todo mundo morria, quando ele protegesse a parte dos amigos deles e outros morressem, era bom. E nos traz essa reflexão. Então esse momento para nós é um momento de esperança. Esse é um momento de renovar, acreditar e ter fé para que a nossa vida, no dia de amanhã, próximo ano que vem, vai ser bem melhor do que nós estamos vivendo, porque vocês estão aqui vendo o nosso discurso, as nossas falas. Então, meu próximo presidente, lembre-se que, além de disseminar o ódio, nós temos nossos corações que valem mais do que o efeito do ódio. Sem causar ciúmes para o senhor, teve uma senhora ativista lá de Benjamin, mandou um recado: se você tiver a oportunidade de falar com Lula,
fala que meu coração pertence a Ele. Então, isso significa que o amor vai prevalecer. E nós vamos construir um mundo bem melhor do que nós estamos vivendo no seu próximo mandato. Seu próximo mandato. Nós estamos aqui, Vale do Javari, tarde, com a força que você tem para poder votar no 2 de outubro e seremos vitoriosos. E não esqueçam da gente, o Vale do Javari grita pelo mundo e principalmente do próximo gestor, o presidente que vai ter essa responsabilidade com o senhor. Por nós, aliás. Muito obrigado. Obrigada, Manuel. Agora, o parente Dário Casimiro, representante da FOIM, Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. Boa tarde a todos e a todas e a todos. Em nome da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, o IRN, que é uma das organizações indígenas daqui do estado do Amazonas, situado no noroeste amazônico, que a gente identifica e chama como cabeça do cachorro. Então quero cumprimentar e toda essa roda de conversa aqui de honra. Quero manifestar nosso futuro presidente. Eu falo isso porque eu sou do Partido dos Trabalhadores. A gente precisa cuidar da floresta amazônica. A gente precisa cuidar da vida do povo brasileiro. Chega de ameaça, chega de violação dos direitos dos povos do Brasil. A gente vive ameaçado todo o tempo. A gente vive uma exploração de garimpo ilegal. Eu trago aqui o exemplo da terra indígena Yanomami. E a gente vive de homicídios também, constantemente a queimada e desmatamento da Amazônia brasileira. A gente merece respeito, a gente merece igualdade e oportunidade para todos. Eu gostaria nesse momento aqui ressaltar a importância da criação do Ministério dos Povos Originários, para que possa, através dela, implementar a política pública para todo o povo indígena do Brasil. E trago aqui, em nome da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro e os demais povos indígenas do Brasil, um plano de gestão territorial ambiental das terras indígenas do Rio Negro, discutido a partir do PNGAT, que foi do governo que surgiu esse Plano Nacional de Gestão Territorial Ambiental das Terras Indígenas. Eu trago aqui para dar subsídio ao Ministério dos Povos Originários, para que de fato o Ministério venha contemplar o nosso plano de gestão territorial ambiental, não só do Rio Negro, mas de toda a Amazônia brasileira e de todos os povos indígenas do Brasil. Trago aqui também proposta já discutida também e precisa de recurso para a gente implementar, que é a proposta de ensino superior indígena e o estudo de conhecimento. Acredito que o Aloysio tem conhecimento, está aqui e através do Ministério, através do seu plano de governo, a gente precisa implementar isso na prática. Precisa sair do papel para a prática, para que a gente possa fortalecer o ensino e a aprendizagem com protagonismo, com o desenvolvimento do país Brasil. Eu queria nesse momento aqui entregar, antes de finalizar minhas palavras. Obrigada, Dário. Só para finalizar, a todo o público aqui, 2023, Lula presidente! Muito bem. Agora, a Silvia Helena, representante do CNS, Conselho Nacional de Servidores.
extrativista, com toda alegria, sorriso e ternura da biodiversidade da Amazônia. Aos dirigentes do Partido dos Trabalhadores, PT, aos professores, pesquisadores, cientistas, à juventude aqui presente, às mulheres, aos homens, aos povos originários, né? Nossos parentes indígenas que estão presentes. Eu não vou me ater a esse discurso, mas dizer que o CNS, que é o Conselho Nacional das Populações Extrativistas, que tanto já sofreu, né? E perdemos o Chico pela luta que ele fez, defendendo o nosso povo, né? Defendendo a nossa Amazônia, os nossos seringais. Que a luta ela continua pelo CNS, que é o Conselho Nacional das Populações Extrativistas, não só defendendo os seringais, mas defendendo a Amazônia, defendendo a nossa população extrativista, que hoje é seringueiro, castanheiro, pescador, copaibeiro, né, andirobeiro e uma série de extrativistas que a gente tem aí e que precisa defender. Né? O desmatamento está avançando todos os dias. Todos os dias a gente perde milhares de hectares da nossa Amazônia, né, para esse desmatamento. E acreditamos muito que com o senhor na presidência, né, com essa equipe que está aqui presente no governo, no geral, a gente sabe que vai vir muita mudança. Que a gente vai ter uma grande mudança no nosso Brasil, no geral. Mas assim, quero fazer... No nosso compromisso é que temos de melhor as experiências das nossas sociedades e culturas históricas construídas com base em nossos saberes tradicionais e ancestrais com a natureza. Por fim, estamos com luta para que a Amazônia volte a respirar, para que o Brasil volte a brilhar, para que o povo brasileiro volte a sonhar e ter esperança, para que o Brasil seja um país de todos, e todas, um país que valorize seu povo e sua riqueza. É Lula para o Brasil ser feliz de novo, gente. Eu quero mandar aqui para o presidente Lula, eu considero já o senhor presidente, uma carta em nome do CNS e também uma carta do coletivo da Castanha, que nós acabamos de ter uma grande reunião com eles. Foram 150 extrativistas, né, de 7 estados da Amazônia, no qual a gente discutiu, né, não só a questão da nossa sociobiodiversidade, mas também a política partidária, porque nós precisamos mudar o nosso país, nós precisamos avançar, nós precisamos de melhoria para toda a nossa Amazônia, para todo o nosso país. E só com Lula para a gente conseguir isso. Tenho uma grande honra, um grande respeito pela Anne, essa mulher batalhadora que está aí, nossa futura vice, né, governadora. E aí, presidente, também para encerrar, eu quero aqui, junto, né, com a Maria Cândida, que é a nossa futura governadora, nossa futura presidente, entregar uma cesta de produtos da Amazônia, produtos que vêm da Sociobil, né, produtos que são aqui na nossa região. Aí tem o pirarucu, o açaí, a andiroba, a castanha. Ela é bem simpática ali, a presidente. Obrigada, Silvia. Treinaram, sorrindo certinho. Só para registrar, além dessas organizações que estão aqui, que estão compondo a mesa, tem outras que estão aqui presentes também. Eu quero registrar a Maquiraeta, Rede de Mulheres Indígenas do Estado do Amazonas, a AMARNE, a Associação de Mulheres Indígenas do Rio Negro, o MEIAM, Movimento de Estudantes Indígenas do Amazonas, a Associação do Povo Ticuna da Cidade de Deus, a Organização Indígena da Bacia do Insana, a COPIME, Coordenação de Povos Indígenas de Manaus e entorno, Parque das Tribos, Projeto Vidas Indígenas Importam, a AMINE, Associação de Mulheres Indígenas Sateremaué, Setorial Indígena do PT, Conselho Indigenista Missionário, Memorial Chico Mendes, ASPROC, Associação dos Produtores Rurais de Carauari, Associação de Servidores do IBAMA, a NPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos,
Comitê Popular de Cultura e Democracia do Lula, a UEE, União Estadual dos Estudantes Secundaristas, a UNE, a União Nacional dos Estudantes, a UBS, União Brasileira dos Estudantes, a Aratrama, a Renafro, Mulheres de Axé do Amazonas, a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, a CTB, a Central de Trabalhadores do Brasil, CITEAN, Sindicato dos Trabalhadores pela Educação, o Sindicato dos Aquaviários, o Sindicato dos Petroleiros, o Sindicato dos Urbanitários. 991. 532. Qual é o seu nome? Romeu. Foi para não esquecer de ninguém. A União Nacional por Moradia Popular, o Movimento Nacional por Moradia, a FETAGRE, o Coletivo Indígena do Amazonas, e registrar também a presença do ex-senador e ex-presidente da FUNAI, João Pedro. Bom, tem todas essas organizações aqui presentes, mas aqui compondo essa mesa foram essas representam diversas outras etnias, presidente. A gente acabou escolhendo apenas essas, mas tem só essas organizações representam muitas outras, muitas etnias, mas para a gente conseguir fazer uma boa representação aqui dessas organizações que compõem a Amazônia e que é muito importante que muitas delas vivem aqui no nosso estado. Agora eu vou convidar a professora Marilene Corrêa para falar do Comitê de Resistência Amazônica. Quando nós criamos esse comitê, nós não tínhamos a ideia desse encontro com a história. Com a história natural e com a história social do Brasil. Esse encontro é de fundamental importância. E do mesmo lado da história em que nós estamos, há muitos anos, nós nos conhecemos pessoalmente há mais de 40 anos. Eu queria, nessa ocasião, na presença do Eduardo Braga, que foi nosso governador, na presença do senador Omar Aziz, também senador Eduardo Braga, do Aloysio Mercadante, da sua querida consorte, não é? Do Enio, dizer que nós, cientistas, não nos aposentamos. Nós não podemos. Nós somos o micro do micro da representação da ciência brasileira no Brasil. Nós somos menos de 3% do Brasil. E nós somos pessoas com todas as formações e exigências do nosso desenvolvimento humano e do nosso comprometimento político. Eu me sinto muito honrada de ser um pombo correio da história. Falar desse comitê significa que eu estou sendo porta-voz do Plano de Desenvolvimento Sustentável e a contribuição do INPA. Doutora Sônia Alfá e doutora Vera estão aqui. Do Pacto Republicano do Aparato Governamental da Cultura, que foi a contribuição trazida por outro amigo de 40 anos que está ali, o Márcio Souza, do primeiro Diretório Nacional do PT, não é? E ainda de uma carta dos pesquisadores do INPA que estão aqui dentro, com medo do INPA fechar, né? Em função de várias intercorrências. E eu queria, para resumir, e aproveitar mais da sua fala e da sua sabedoria, dizer que esse nosso comitê fez uma proposta de Amazônia Viva e fez uma proposta de videocarta que já está no YouTube. Como não íamos ter tempo de passar, nós soltamos na hora que isso entrou. Mas, basicamente, nós tratamos de alguns aspectos, presidente. A relação natureza e cultura da Amazônia é fundamental. A relação territórios e povos, eu não preciso mais dizer, todos eles já falaram. A relação entre meio ambiente e desenvolvimento, o senhor vai ver, desde o Plano Amazônia Sustentável. A relação políticas públicas e cidadania, elas expressam as prioridades da Amazônia. Para concluir, eu diria, não se pode hoje pensar em qualquer proposta para a Amazônia brasileira, para
para o Amazonas e para a Amazônia Pan-Americana sem intervenção científica. Nós somos as sementes do Brasil e nós estamos aqui. Aqui estão os DNAs dos principais sistemas produtivos brasileiros hoje. E eu, cada vez mais honrada, queria agradecer às pessoas que me colocaram aqui para lhe dar essa mensagem. Muito obrigada. Obrigada, professora Marilena. Aqui representa esse comitê de resistência da Amazônia e aqui tem diversos professores, pesquisadores que estão aqui e também representam aqui várias universidades e representando. O comitê Fiocruz com Lula está aqui também e Ao Negro, tá? Para registrar a presença aqui das entidades. Vamos lá, estamos já finalmente para a gente ouvir o nosso presidente Lula. E eu quero trazer dois convidados especiais numa ordem aqui muito importante, que são parceiros dessa luta, que já governaram esse estado também, e que eu tenho muito orgulho em encaminhar neste momento, nessas eleições. Então, quero convidar o senador Omar Aziz para fazer uma saudação aqui nesse espaço. Senador Omar. Boa tarde a todos e a todas. Eu vejo aqui o presidente Lula, quero cumprimentar todos os homens, o nome do presidente, cumprimentar todas as mulheres, o nome da esposa do presidente Lula, do Evangelho. E, Marilene, quero cumprimentar você em nome de todos os cientistas. Eu acho que você colocou, sintetizou tudo que não é verdade. Tem outros lugares também, mas parece que as pessoas querem ir para dentro da Serra Leoa. O que nós não podemos, e que aconteceu no Javari, e aí isso é conhecimento, eu tenho esse conhecimento, o Eduardo também, nós governamos, tivemos a oportunidade, é que se criou uma grande reserva, como se criou outras reservas no Brasil afora, mas o Estado não entrou. Se deixou essas pessoas ao léu, sem nenhuma segurança, eles tendo que fazer aquilo que era política de Estado. Isso vem há muitos anos acontecendo. É lógico que agora aflorou com muito mais tempo. Eu estive, infelizmente, 30 dias antes, na Tríplice Fronteira, quando aconteceu aquele caso, e o companheiro sabe, eu conheço aquela região bem, até porque é uma obrigação minha e do Eduardo como governador. Você conhece também. Você viajou muito com a gente desse estado. E são situações que não é lá só, não é pontual. Situações que o estado do Amazonas sofre. Agora, a nossa esperança é o Lula voltar para a presidência. Essa é a nossa esperança. Não há outra. Não há. Essa esperança, a experiência, o conteúdo, a relação que o presidente tem, os segmentos importantes na área científica, demonstra claramente que o nosso caminho é a ciência. Aliás, o atual presidente jogou sempre para trás, né? Marcha ré o tempo todo, porque nem na vacina, que é histórico o brasileiro tomar, ele acreditou. Então não é uma coisa, é dele, é a capacidade mínima intelectual que ele tem de entender que a ciência é que salva. E a ciência vai salvar as nossas reservas, as nossas terras, e vai produzir conhecimento. Eu falava um pouco do Mercadante. Mercadante, o Candote já foi do INPA. Aqui muitas pessoas já participou. Marilene foi reitora da Universidade Estadual do Amazonas. A ciência e tecnologia, na época que o Eduardo era governador e eu fui governador, estava na mão do PT, através do Zé Aldemir e outras pessoas, que a gente fez acontecer no estado do Amazonas. Porque nós acreditamos na pesquisa, mas só que isso deu um retrocesso muito grande, porque as pessoas passaram a não acreditar em política de Estado. Presidente, tenho certeza que o senhor será abençoado por Deus e pelo povo brasileiro para voltar à presidência. Não tenha dúvida que a relação que o presidente tem com o Amazonas, principalmente,
E com vocês que fazem parte do Amazonas, nós iremos fazer um governo voltado para a pesquisa. Nós temos muita coisa boa. Há pouco o senhor estava lá no Argelim de Pedra. O caboclo não corta aquilo com um machado nunca. Não tem como. Porque aquilo é uma pedra mesmo. Né? Mas nós temos tanta coisa para ser pesquisado. E hoje outros segmentos poderiam ter surgido na Zona Franca, que eu já conversei com o senhor. Nós podemos falar de segmento de cosméticos, que a gente tem aqui matéria-prima sustentável para produzir em comunidades indígenas, de povos tradicionais, para gerar emprego e oportunidade para as pessoas. Nós temos aqui outros segmentos que seriam importantes na Zona Franca, e nós temos esse produto. O que a gente pede, e eu peço encarecidamente, presidente, é que o Centro de Biotecnologia da Amazônia seja entregue para verdadeiro cientista para tomar conta, para que a gente invista e a gente pesquise a Amazônia para que futuramente essas pessoas que estão aqui hoje, elas tenham condições de ter uma qualidade de vida melhor. Acredito muito no senhor, acredito mesmo, até porque sei da sua história e do seu compromisso com as pessoas que mais precisam desse país. Um abraço, Eduardo. Tenho certeza que você vai, com a parceria com o presidente Lula, ajudar muito o Estado do Amazonas. Um abraço a todos e obrigado pela entrevista. Obrigado, senador Omar. Quero registrar também o Fórum de Enfermagem do Amazonas. E agora eu quero convidar o meu companheiro de chapa, senador Eduardo Braga, que hoje eu não estou ao lado dele, mas ele vai fazer uma fala e vai contar uma coisa muito especial para nós. O nosso candidato ao governo 15, hein? Uma salva de palmas, gente. Presidente, o senhor é nosso eterno presidente e será presidente novamente para a vontade de Deus e do povo do Amazonas e do Brasil. Dona Janja, seja muito bem-vinda ao nosso Amazonas. Eu quero, em nome da Marilene e do nosso anfitrião, Enio Candotti, saudar a todos os nossos irmãos aqui presentes e a todas, saudar os povos originários, os povos indígenas, os nossos cientistas, a todos. Presidente, nós ouvimos aqui algo que resume bem o que o senhor representa para todos nós. Porque nós ouvimos de um lado o Enio falando das árvores, falando da importância das árvores na nossa vida. Ouvimos do outro lado os povos indígenas originários falando das necessidades que eles possuem para poder serem respeitados e terem condições de sobreviver. Ouvimos do outro lado a Marilene falando da ciência e da tecnologia. Presidente, tudo isso é muito importante, mas para combater a fome, a miséria do povo que vive na floresta, e sem vencer a fome e a miséria, será impossível salvar as naturezas, salvar a floresta, as árvores. E quem me ensinou isso foi uma índia tucana, que virou-se para mim quando eu era governador, presidente. E eu falava de desenvolvimento sustentável. Ela virou-se para mim e disse assim: muito bacana, governador, mas esse curumim aqui chorando com fome, eu vou me preocupar com o choro com fome dele, mas não com essa árvore. Enquanto isso, presidente, a nossa floresta presta serviços ambientais gratuitamente para o agronegócio brasileiro, que é o sustentáculo da economia brasileira e não recebe um centavo por isso. Presta serviços ambientais para as nossas hidrelétricas e não recebe um centavo por isso. Presta serviços ambientais para o mundo, porque regula o clima e porque controla a questão climática mundial. A hidrologia e os rios voadores dependem da floresta. A água depende da floresta. No entanto, nós não conseguimos transformar isso em política socioeconômica ambiental para chegar na mão de quem guarda a floresta, de quem vive na floresta e de quem depende da floresta para poder viver, sobreviver e sustentar a sua família. O senhor representa para nós, presidente, a esperança de uma resposta. Porque, como já foi dito aqui pelo Omar, o atual presidente, a resposta dele é destruir não só a natureza, mas quem depende da natureza para viver.
E a resposta que todos nós esperamos do Senhor, e nós apostamos nisso, é que nós possamos mais uma vez valorizar a vida, a floresta, porque não há floresta sem meio ambiente, não há homem sem floresta. Nós dependemos uns dos outros e precisamos valorizá-los, precisamos reconhecê-los, precisamos economicamente, socialmente, educativamente e cientificamente materializá-lo. Nós estamos hoje aqui, todos nós aqui, todas essas lideranças, para dizer que o Senhor é a nossa esperança e que no ano que vem o Senhor será o nosso presidente da República. Abaixo da vontade de Deus. Muito obrigado. Obrigado, senador Eduardo. Eu quero aqui registrar só um pouquinho, presidente. Eu cometi aqui um lamentável pecado. Deixei de cumprimentar a minha companheira Anne Moura. Quero pedir uma salva de palmas. A Anne não só representa a mulher na nossa chapa, na nossa política, mas ela também vai se receber, se Deus quiser, no dia 2 de outubro, 2 presentes. O neném que vai nascer e a vitória que nós vamos alcançar no Amazonas. Muito obrigado. Nessa comitiva do presidente Lula, que eu não posso deixar de registrar, o senador Randolfo, que é um grande defensor da Amazônia, e que vai preparar também fazer uma grande atividade. Senador Randolfo, seja muito, muito bem-vindo em nossa terra. Registrar a nossa presidenta nacional do PCdoB, que também é executiva da Federação Nacional, e nosso vice-presidente Márcio Macedo, das terras sergipanas, aqui do Estado. O nosso querido Aloysio Mercadante, que é presidente da nossa fundação, mas que coordenou com muita sabedoria esse nosso programa de governo e também nos ajuda e nos apoia também com toda a direção. Mas sem mais delongas, porque vocês vieram mesmo foi ouvir o nosso presidente Lula. Então, presidente, o senhor sabe o quanto eu, particularmente na tarefa de militante, mas como moradora da Amazônia, por conta das minhas origens, por quanto tempo, em todas as reuniões, em todos os processos, o Mercadante também sabe disso, eu aperriei sobre a pauta da Amazônia, eu aperriei sobre a defesa dos povos originários, e o senhor, com muita sabedoria, com muita generosidade, sempre nos atendeu. Então, este momento aqui, no meio da Amazônia, onde representa a maior concentração de floresta, a maior concentração também de povos originários, representa esse sopro de esperança, e eu estou muito feliz e emocionada de ter você aqui em nossa terra, da Amazônia, direto de Manaus, falando para o Brasil e para o mundo. Seja muito bem-vindo, a palavra é com você, presidente. Querida Anne, eu espero que no dia 2 de outubro eu tenha 2 votos, o céu e o neném que vai nascer. Eu espero que já nasça votando. Bem, companheiros, primeiro uma alegria de rever todos vocês e alguns companheiros, fazia tempo que eu não fiz. Eu, depois de Liga Alvedo, o imperador de Acre, eu conheci o Márcio Souza. Eu tive o prazer de ficar assustado quando eu encontrei o Hélio, depois de ser uma figura tão importante no sul do país, na ciência brasileira, dirigente da FPC. Eu fui a Quari, logo que nós inauguramos a faculdade, e lá encontramos o Hélio, que tinha dado uma palestra, e me falou que estava gostando muito da Amazônia. Eu tenho viajado o Brasil e tenho encontrado gente do centro-sul do país, do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Minas Gerais, morando em cidades longínquas do Nordeste brasileiro, porque como nós fizemos muitas universidades e estendemos 178 cantos de cidades do interior, as pessoas não só estão viajando o Brasil, como estão gostando de morar em cidades menores, porque tem menos violência, porque é melhor criar um filho. E o
salário é o mesmo. Isso que é muito importante. A nossa querida Marilena, eu fiquei emocionado quando eu encontrei com ela, porque essa menina aqui foi candidata a prefeita, acho que em 85. Em 85, quando se restabeleceu a eleição da capital, ela foi nossa candidata aqui em Manaus. Não ganhamos, mas fez uma campanha emocional. Eu sempre digo, Marilene, que uma campanha política, muitas vezes a gente pode até não ganhar, mas a campanha ela pode ser histórica e transformar a mente das pessoas, como foi a nossa campanha de 89 para presidente. A gente não ganhou, mas dificilmente a gente repetirá uma campanha daquela, porque foi a primeira. Eu fui o primeiro voto meu, foi em mim mesmo. O segundo foi em mim mesmo. O terceiro foi em mim mesmo. Ou seja, eu só